Bom, agora eu vou fazer o segundo vídeo dessa série que eu fiz aqui, tá? Falando do segundo vídeo que eu estava vendo aqui a respeito desse Flow Podcast, usando como pretexto a conspiração que esses grupos estão fazendo contra mim, que envolve inclusive ele, como eu mostrei aqui nos últimos vídeos, tá? E aí eu vou falar aqui pra você a respeito desse vídeo aqui, onde ele fala isso aqui, ó, fazendo promoção dos meus projetos, tá? Mas nesse vídeo aqui eu vou falar eu como diplomata internacional, tá? Falando de mim como diplomata internacional e como alguém que é um especialista na Bíblia, tá? Eu sou um especialista no ensinamento de Deus, tá? Ok? E aí o vídeo diz assim: me desculpem, mas vai ser uma blasfêmia isso que eu vou falar. Aí 23 minutos, eles ficaram falando durante 23 minutos. Por que nós existimos? E o que eles falaram ali? Eles falaram exatamente, o tema era isso daí. Por que nós existimos? Eles ficaram cerca de, aqui no caso, 23 minutos. Eles ficaram 23 minutos jogando milhares de questões, tá? E dentre dúvidas, dentre afirmações, eles ficaram ali falando por 23 minutos a respeito do que eles pensam de Deus, tá? Da existência, tá? E o que eles entendem a respeito da existência de Deus, tá? E a respeito das dúvidas que eles têm, do que eles não concordam, que eles não pensam, e Deus foi citado muitas vezes ali, tá? Até mesmo com ironias, assim, com determinadas ironias em cima, falando a respeito da criação, de Deus, de acreditar em Deus ou não, de existir, do mundo existir e tudo mais. E o que eu quero falar aqui? Existe uma horda de indivíduos, tá, de alta periculosidade que financia crime organizado, que em outras palavras são indivíduos que praticam magia negra no seu olho. E que se acham super inteligentes, mas são extremamente burros, tá? E o que eu achei interessante nesse vídeo aí é que são pessoas assim, como é que eu vou dizer, com algum tipo de conhecimento intelectual, porque da maneira como eles expressaram os raciocínios deles, eles levaram para um lado meio científico também, meio filosófico, meio até mesmo físico, entendeu? Considerando doutrinas que já existem para que eles pudessem tirar uma conclusão a respeito do que eles pensam de Deus, tá? E o que eu queria dizer de maneira direta aqui nesse vídeo, embora eu vou levar aqui uns 15 minutos para me falar tudo o que eu puder, tá? Posso responder cada uma das perguntas. Foram milhares de questões que eles colocaram, tá? E em nenhuma delas eles tinham uma certeza, em todas elas. Nenhuma delas eles tinham uma certeza, apenas uma tese em cima de cada questão. Eles foram jogando uma atrás da outra. Foram falando uma coisa atrás da outra. Eu poderia anotar cada uma das questões que eles colocaram e responder todas elas, tá? Então é uma das capacidades que Deus me deu, tá? De interpretar e poder responder a muitas perguntas, tá? A respeito de Deus, tá? Ok? Significa que eles apresentaram essas dúvidas. Só que eu não respondo nada para quem encosta o cu no olho dos outros. Eu já falei para você que um indivíduo me vem com 1000 questões encostando o cu no olho dos outros, tá? E eu já vou logo para o livro que diz em que diante de Deus não se pratica nenhuma dessas práticas, tá? Como por exemplo a prática de magia negra no olho. Não é especificado aqui, mas a prática de magia negra, de invocar outros deuses, de invocações de demônio, é apedrejado. Esse indivíduo, antes de tudo, é apedrejado. Essa é a resposta que eu dou para ele. A outra situação também é que, ao ter me colocado aqui como uma pessoa que pode responder a milhares de perguntas e dúvidas a respeito de Deus, você não pense que esses furingos que encostam no olho dos outros, os cus deles não estão piscando a 1000 por hora querendo responder quais são essas perguntas. E você não pense que milhares de furingos vão vir aqui nesse canal aqui. E esse vídeo aqui provavelmente vai ser um dos mais acessados na internet só porque eu falei isso aqui. Isso daí é a conspiração milionária que eu sou vítima, tá? Há mais de 20 anos. Eu sou a pessoa vítima a maior conspiração no mundo inteiro. E eu posso provar isso para você, que quando a Microsoft coloca ameaças para mim, vou tentar abrir aqui para você. Quando a Microsoft coloca ameaças de boicote contra mim, eles já não estão usando mais imagens de países, não, tá? Eles já estão usando imagem de galáxias, como eu mostrei aqui para você, aqui ó, vou te mostrar.
eles já estão mostrando, eles já estão me ameaçando, já não mais com países, mas com galáxias, para você ver realmente como que a minha reputa tá alta, consegue entender? Ok? Para você ver realmente que eu valho mais do que todas essas constelações aqui, tá? Ok? Aqui, ó. Eles já direcionam imagens, tá? Na tela de bloqueio, de constelações conspirando contra mim, ok? Para você entender, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho. Então, o que eu quero falar? Sim, eu posso responder cada uma dessas perguntas, tá? É claro que o volume de dúvidas que eles jogaram ali, de palavras que eles foram jogando uma atrás da outra, eles foram pensando, isso talvez eu iria perder algumas questões, ou não iria entender direito outras, ou eu iria responder alguma coisa dentro de um monte de coisas que eles falaram. O ideal seria eles anotarem o máximo de dúvidas que eles tivessem no papel. Eu não estou falando deles não, tá? Ok? Estou falando qualquer pessoa que gostaria, tá? De que eu respondesse todas essas perguntas, tá? Mas responde. Ó, a primeira coisa que eu quero falar é que eu estou querendo um patrocinador, tá? Eu já falei que isso daí representa o meu trabalho como diplomata internacional. Eu não quero trabalhar por cachê. Você consegue entender? Poxa, a gente vai pagar um cachê grande para você. Mesmo assim eu não quero, tá? Eu quero ter um trabalho e estar trabalhando e desenvolvendo. E aí eu posso responder essas perguntas como um diplomata internacional. Eu quero um lucro a longo prazo, tá? Ok? Eu não quero receber um cachê para chegar num programa e ficar respondendo perguntas, tá? Pode ser até que no momento assim que for feita a pergunta eu até não consiga responder a pergunta. Mas se eu parar para analisar a pergunta e entender direito, eu posso responder todas as perguntas, tá? Ok? Não tem nada ali que ele falou ali que eu não possa interpretar, tá? E ainda apontar os ensinamentos na Bíblia, tá? Ok? Tá? Quando eu falei isso, invocaram bem forte o cu no meu olho. E bandidos soltaram o foguete, ó. Soltaram o foguete. Porque esses bandidos de morro, tá, são financiados por pastores, tá? Sim. Eu tenho denunciado para você grandemente, tá? Como eu mostrei aqui que o tal do indivíduo aqui, que eles estão debatendo com ele, esse indivíduo é de direita. É crime organizado financiado por pastores, por esquerdistas, feministas, conservadores, tá? Ok? Então, você não pense que não tem pastores agora piscando o cu, colocando lives. São milhares de lives que eles colocam só quando eu falo assim, olha, eu posso fazer isso. São milhares de lives que eles jogam para tentar substituir alguma coisa minha, tá? Ok? Então preste atenção, vamos lá, aproveitar, 7 minutos. Então isso representa o meu trabalho diplomático. Então o que eu quero é um patrocinador, tá? Ok? E eu já coloquei a ideia, eu posso responder com muita facilidade, tá? Graças a Deus, Deus me deu bastante inspiração, tá? E bastante conhecimento. E o volume de perguntas o volume de questões e de situações que eles colocaram foram milhares de questões que eles colocaram ali, tá? Eu percebi que eles mesmos não têm a resposta, todas as especulações que eles têm, pensamentos que eles têm em cima do que eles acham, do que eles consideram errado e tal. Eu achei mais interessante pelo fato de eles não estarem afirmando, mas estarem assim dispostos a querer saber. Talvez eles até não estejam, no caso eles, está falando pessoalmente aqui, eles talvez nem estejam interessados em saber, tá? Porque às vezes a pessoa lança uma determinada questão, tá? Como eu sou muito experiente, tá? Eu sou grandemente experiente em tudo que eu faço. Eu percebi que às vezes eles até nem querem a resposta, entendeu? Eles provavelmente até gostariam que alguém sentasse ali na cadeira e desse as respostas, para eles fazerem um programa falando sobre isso daí, a pessoa chegar, ficar dando as respostas, e aí eles ganharem dinheiro com anúncios, então promoverem o trabalho deles. Mas provavelmente a resposta mesmo, interesse em uma resposta, eles talvez não tenham interesse nenhum, entendeu? Simplesmente eles colocaram o que eles pensam a respeito disso, tá? E falando de Deus até com ironia, assim, como se fosse assim, um ser bastante pessoal, tá? E colocando Deus assim numa imagem assim bastante mística, entendeu? Então é isso daí, tá? Então falando sobre o meu trabalho diplomático. Então, por exemplo, agora eu vou fazer uma questão associada com o meu trabalho. 9 minutos, para eu repetir o que eu falei no outro vídeo. Que o meu projeto, tá, é engrandecer grandemente a pessoa, tá? A minha ambição é engrandecer grandemente a pessoa que me patrocinar, tá? Eu já elegi algumas pessoas que eu gostaria que fossem meus patrocinadores, que eu falei
a Natalie Portman, a Jan Zi e o Eduardo Saverin, tá? Considerando a avaliação que eu faço dele a respeito do filme. Mas o que eu tenho explicado é o seguinte, você sabe que a escultura desses grupos, dessas pessoas, sempre envolve a questão da magia negra. Magia negra, espionagem e conspiração. Eu quero me associar com um grupo que não concorde e que queira desaderir dessas coisas. Seja que já está desaderido mesmo, quer pular para outra coisa, tá? Está convencido que isso não presta, que já testou que isso não serve para nada, tá? E está convencido em querer passar para outra coisa. Ou alguém que esteja procurando por algo melhor e seja a longo prazo ou por avaliação venha querer desertar disso daí para partir para outra coisa, tá? Ou que simplesmente não tem interesse nenhum nessas merdas, tá? Ok? Da prática de magia negra, tá? Para não se dar louvor nenhum ao diabo, tá? E invocar-se ao único a que deve ser invocado, que é Deus, tá? Ok? Então, considerando quem tem algum tipo de cultura que envolve a questão diabólica. O meu propósito é engrandecer grandemente, tá? Como eu fiz a comparação de um convidado especial que vai num podcast e esse tal desse convidado é como se fosse um dos convidados mais importantes. O meu propósito com o meu trabalho, tá? É de acrescentar. E eu estou justamente procurando uma pessoa que tenha realmente assim um sentimento, não digo inocente, mas um sentimento assim humilde, tá? De estar disponível a encontrar mesmo alguma coisa, tá? Eu estou procurando, tá? Eu estou procurando mesmo, sim. Por quê? Porque a sociedade é muito invejosa, entendeu? As pessoas fecham portas justamente por causa da inveja mesmo, justamente por perceber a competência. Então eu quero que alguém tenha notado, tá? Justamente a competência e fala assim, não, estou procurando quem tenha mesmo alguma coisa para oferecer, tá? Você sabe que eu já falei várias vezes, tá? 12 minutos. Que esses indivíduos que encostam furingo no olho dos outros, eles conspiram grandemente contra os competentes, tá? Ok? Quando você vê algum incompetente, a saber, um cu que encosta no olho dos outros, falando que alguém é melhor em alguma coisa, ou bendizendo uma pessoa, ou promovendo uma pessoa que tem capacidade, você não tenha dúvida que ao promover essa pessoa, eles estão destruindo milhares de pessoas que são competentes, tá? Ou eles estão promovendo uma horda de incompetentes no lugar de uma pessoa que realmente é competente, tá? Consegue ver, como eu já falei, tá? Destruir uma pessoa para promover 1 milhão de incompetentes e arrasar com diversas pessoas competentes para promover um incompetente, tá? Ok? Então, eu estou procurando esse molde. Então, com toda a estrutura que eu falei no outro vídeo, tá? E analisando a estrutura que é contra a conspiração, tá? Uma estrutura para lidar com conspiração. Me dando todo esse espaço, qualidade e o melhor. O meu objetivo é ser uma das pessoas mais preeminentes, tá? Deste patrocinador. Aí eu acabei me perdendo aqui sobre o raciocínio que eu iria voltar de novo à questão diplomática. Sobre isso, eu não quero estar trabalhando, tá? Eu não quero estar trabalhando de maneira instável, entendeu? Por exemplo, vem aqui num podcast falar a respeito de alguma coisa que você entenda, tá? Embora só é recebido nesses podcasts pessoas que têm algum tipo de famazinha, entendeu? Conhecido com as pessoas, ou então que tem algum diplomazinho para poder dar aquela pompa de uma pessoa de credencial, tá? Ok? A minha credencial é eu mesmo, ok? Então, ir num podcast para mim seria muito ruim, tá? Ok? Por quê? Porque eu vou chegar lá, vou ganhar um cachê, vou falar e a minha vida vai ficar mal resolvida. Estou procurando um patrocinador, tá? Ok? E é isso daí, eu acredito que era isso que eu iria falar, tá? Então estou procurando por patrocínio, tá? E a última coisa que eu vou falar é que já falei que tem um ponto aqui, colocaram aqui um alto-falante fazendo anúncio, tá? Como eu estou sempre denunciando que música alta é ponto de satanismo, tá? Um alto-falante que coloca anúncio e depois coloca a música alta, para acobertar o ponto de satanismo que tem aqui, tá? Que coloca a música alta. Já falei para você várias vezes, tá? Se tem música alta, já é ilegal fazer isso, consegue entender? E esses pontos de alto-falante que eles colocam é para acobertar um ponto de satanismo que também coloca a música alta. Já falei várias vezes, tá?
Sempre que você delatar que tem um ponto de satanismo com música alta no seu bairro, vai ter pagodeiros fazendo show também, vai ter um playback, um playback num lugar com os vagabundos cantando ali para fingir que é aquilo ali, entendeu? Já falei várias vezes, tá? Então é isso daí, tá? Ok? Aqui nesse vídeo eu estou falando a respeito do dom e que Deus me deu para responder, tá? Perguntas associado com Deus, tá? E com a vida, ok?